Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Nepuga Talks, o podcast oficial do Nepuga, Núcleo de Estudos da doutora Ana Carolina Puga. Eu sou a Isadora, sua host por aqui, e é uma alegria enorme abrir esse espaço de conversa, de histórias e de inspiração para quem vive a saúde estética de verdade. Nada mais justo que nesses primeiros episódios a gente homenagear a mulher que tornou tudo isso possível. Esse ano Nepuga completa 20 anos de história e por trás de toda essa trajetória tem uma mulher visionária, determinada e, acima de tudo, apaixonada por transformar vidas, que é a doutora Ana Carolina Puga. Muito além da fundadora do Nepuga, ela é merecidamente reconhecida como a mãe da biomedicina estética, né? Ela que em 2005 abriu a primeira clínica, a Corporale, né, fundada por uma biomédica no país, abrindo aí portas e inspirando milhares de profissionais da saúde, né? Em 2006, ela iniciou o projeto de biomedicina estética, onde ela começou a defender ativamente a biomedicina estética como uma área, né, na estética, mas principalmente injetáveis e avançada, né? Foram anos de luta, muita palestra para chegar, né, no dia 10 de outubro de 2010, onde na plenária do CFBM, ela com coragem, embasamento técnico, liderança, ela enfrentou resistências, percorreu universidades, plenárias, conselhos, até que nesse dia 10, né, ela conseguisse o reconhecimento oficialmente da biomedicina como uma área legítima de atuação. A aprovação histórica aconteceu no dia 10, né, e a partir dali nascia uma nova profissão. Em 2011, ela criou o Nepuga e desde então são mais de 700 turmas com 70 mil alunos formados, né, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? E a doutora Ana, com sua força, com seu exemplo, inspirou outras áreas, né, como a farmácia, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas e biólogos, a também conquistarem o seu espaço e regulamentação para atuarem na saúde estética, né? Hoje o Nepuga é muito mais que uma instituição, é um movimento, é um legado, né, e que reconhece e que cresce a cada novo aluno, a cada nova conquista, né? Isso tudo é graças a ela, uma mulher que ousou sonhar e construir aí o impossível. Então, doutora Ana, parabéns pelos 20 anos da instituição e muito obrigada por todo esse legado. E para conversar comigo hoje, aqui em Curitiba, eu tenho a doutora Duda, né? Muito obrigada por topar o nosso convite, por estar aqui comigo, né? Trocando ideia, conversando sobre saúde estética, sobre como a gente vem atuando nos anos, né? Muito obrigada por topar estar aqui hoje comigo. Imagina, obrigada a vocês pelo convite, né? Muito especial a gente poder ter esse momento de conversa, acho que vai ser bem legal. Com certeza. E, doutora, eu queria que você conversasse um pouco comigo, me contasse quem é a doutora Duda, onde você começou, como você começou a atuar, né? Voltar ali, por que você escolheu a sua formação como enfermeira, como é que foi todo esse processo? A gente, pensando nessa pergunta, eu começo a pensar, falo, meu Deus, como é que foi, né? Eu era nova, acho que vou começar no começo, que Começa vai no ficar começo, bem fica à legal vontade. pra eu conseguir explicar pra vocês. Então, assim, quando eu estudei no Colégio Militar aqui de Curitiba, e desde sempre eu falava, eu vou ser arquiteta, e eu já fazia projetos. Nossa, eu aprendi a mexer sozinha no software que fazia projeto, enfim, já fazia toda a montagem de decoração dos lugares, enfim, né? Pra mim era um sonho e todo mundo falava, não, Dudu, você leva muito jeito, né, e tal. Beleza, né, até então era isso. Aí terminou o último ano do Colégio Militar, comecei a fazer cursinho, e aí no cursinho eu tava estudando as coisas normais, são várias matérias, né? Como vocês já devem saber, matéria de vestibular, aquele montão de coisa. E aí eu tava determinada que eu ia fazer arquitetura, a gente foi, meu pai investiu, comprou um monte de material para eu fazer aula própria para a segunda fase da Federal de arquitetura, que tinha a parte de desenho e tal. E eu ia bem até, assim, não era aquela coisa, nossa, nasci para desenhar, né? Mas eu fazia as coisas. E aí eu comecei a falar, não, eu acho que não é isso que eu quero. Eu tinha 17 anos. Não é isso que eu quero, eu não tô me identificando, as coisas... Não sei, eu não me vejo ficar fazendo isso aqui, não sei. Algo dentro de mim tava incomodado. E eu sempre gostei muito também de biologia. Uhum. Inclusive, no último ano, assim, eu ensinava minhas amigas para elas irem bem na prova. Eu gosto muito de biologia, eu gosto muito de corpo humano, eu gosto muito de como as coisas, ver como as coisas funcionam dentro do corpo e tal. Eu gosto muito mesmo, e eu falo isso até hoje. E aí eu falei, não, eu quero ir pra área da saúde, mas o que eu vou fazer, né? Será que eu vou fazer medicina? Eu falei, ai, mas será que eu vou fazer medicina? Até então, eu vou dar um adendo aqui. Até então, eu não sabia que eu tinha déficit de atenção. Eu sofri muito no colégio militar por isso. Parecia que as coisas não entravam na minha cabeça, só o que eu gostava. Aí o que eu gostava entrava. É absurdo, assim, né? Até então, eu não sabia. Eu falei, gente, mas eu não vou conseguir passar medicina, eu acho, enfim. Eu falei, vamos ver o que eu vou fazer, né? Não sei ainda. Eu tinha uma amiga minha que tava começando a fazer enfermagem e tal.
E eu falei, será? Enfermagem? Nunca me pensei em enfermeira, né? Não sei. Daí comecei a ver com ela como é que era a prática e achei interessante. Falei, pode ser que seja uma coisa legal pra mim, né? E aí foi. Comecei. Com 18 anos eu comecei a fazer enfermagem. E aí eu tava fazendo enfermagem, aprendendo como ser uma enfermeira de excelência, cuidado, limpeza, organização, apresentação e não sei o quê. Só que assim, desde pequena eu sempre fui muito cuidadosa, sabe? Eu era pequena, eu olhava a unha da minha mãe e falava, por que eu não posso ter unha grande igual a sua, bonita? Mãe, essa roupa não combina. Mãe, isso aqui eu quero usar assim porque combina assado. Então eu sempre fui assim muito detalhista com as coisas quando se trata de aparência, sabe? Sempre tive esse cuidado. Durante a faculdade, eu fiz estágio num espaço que tinha a parte de dermatologia. E aí, eles acharam, assim, que eu era excelente para estar ali auxiliando em procedimentos estéticos e dermatológicos. E realmente, eu era muito boa naquilo, sabe? Na época, eu falei, nossa, eu tô indo muito bem. Eu pegava alguns médicos, assim, muito difíceis de lidar, sabe? E eles gostavam muito de mim. Nessa parte eu falei, não, eu quero fazer algo assim, não sei. Gostou, né? Eu gosto disso, eu gosto. Deu aquela pulguinha pra área. Já comecei a querer isso. Eu falei, mas não existe algo dentro da enfermagem que seja assim. Eu acho que não. E aí meio que deixei passar, continuei a faculdade, aquela confusão que vira a faculdade, né? Final, últimos anos ali, só estágio, aquela loucura. E no final do último ano, eu lembro que assim, eu tinha que fazer alguns bicos, era a época até de meio de final de pandemia. No final, não, começo de pandemia. Então, assim, eu tinha que fazer algumas coisas pra conseguir dinheiro, né? Eu comecei a vender roupa. E aí, eu comecei a vender roupa e vendia pra uma guria que é dentista, que trabalhava com harmonização, ainda trabalha até hoje. Ela falou, por que você não faz estética? Daí eu falei, porque não existe isso. Não posso, né? Eu não posso, não existe. Ela existe sim, pesquisa pra você ver que deve existir, você deve poder. Eu falei, será? Eu falei, acho que não. Aí comecei a pesquisar, eu falei, não é que existe mesmo? Não é que eu posso, né? Não é que eu posso? Eu posso fazer isso? Eu posso, cara, enfermeiro pode mexer com estética. Eu falei, que massa, seria perfeito, porque tem tudo a ver comigo. Eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, era um dos últimos momentos que a gente tava junto ali antes de se formar. Eu cheguei pra minhas amigas e falei assim, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer especialização em estética. Elas olharam assim pra mim, e pode? Eu falei, pode. Elas, tudo é sua cara. É você, né? Vocês devem estar vendo que eu cheio de pompom. Eu sempre fui assim, gente, eu adoro essas coisas. Elas falaram, Duda, é sua cara. E aí, gente, eu terminei a faculdade em dezembro, me formei, tirei férias. Janeiro eu já tava na primeira turma, no Nepuga, inclusive. Já comecei a fazer a pós em estética. E aí eu comecei a me abrir para a estética realmente, como um novo universo. Quem é formado, geralmente quem é da área da enfermagem, deve entender o que eu tô falando, mas é como se eu tivesse feito uma segunda graduação. Porque foi totalmente diferente. Eu sabia a técnica, eu sabia injetar, eu sabia ângulo, eu sabia agulha, eu tenho uma mão boa, enfim. Tudo isso eu tinha, mas e todo o resto? E todo o conhecimento que eu precisava ter para associar as coisas? Como é que funciona isso? Será que um dia eu ia conseguir aprender isso? Então, foi mais ou menos assim que eu comecei a entrar na estética. Não, maravilhoso. Acho que foi um bom caminho, né? Porque você não precisou passar por muito percalço. A gente escuta aqui muito aluno conversando comigo. Nossa, Isa, fiquei anos, trabalho 10, 15, 20 anos na área. Já tô cansada e aí eu quero mudar. Você já foi certeira, né? Mais fácil, porque as coisas se encaixou de uma forma maravilhosa, né? Exatamente. Deu tudo porque senão certo. Eu tinha ido pra área da enfermagem mesmo, eu não sabia o que eu ia querer fazer, porque não é... Eu gosto, eu faria, com certeza, com excelência, tudo que eu faria, mas não sou eu, sabe? Eu gosto do que eu faço hoje. Eu falo, nossa, pra mim tem tudo a ver comigo. Mas eu acho que eu teria também ido, daí, poxa, não é isso que eu tô gostando, vamos agora ver se tem. Aí que eu iria começar, né? Mas graças a Deus eu já comecei certo já. Não, com certeza, né? E que mudança, né? Da arquitetura pra enfermagem, mas que bom. Nossa, você viu as nuances? Sou eu. Mas eu acho que todo mundo, né? Eu sou formada em marketing, estou fazendo biomedicina, então tá tudo certo. Sério? Que legal. Tá dando tudo certo, né? A gente vai encontrando seus caminhos ali ao longo da vida. E, doutora, a gente já conversou um pouquinho sobre como é que foi essa mudança da sua carreira, o que te gatilhou, né? E foi maravilhoso conversar um pouco, né? Saber mais. E a gente tem uma frase aqui na instituição que norteia tudo, né? Que é o sucesso tá nas suas mãos. Tá nas suas mãos porque é você que tá ali fazendo o procedimento. Tá nas suas mãos porque você foi procurar, foi atrás pra ver se você realmente poderia atuar na estética, né? E é muito bom a gente falar sobre isso, né? Sim. Sobre dessa possibilidade de tantas profissões poderem
ser regulamentadas, né? E atuarem dentro da área da estética de forma responsável. Mas você foi o seu próprio agente de mudança, né? Você poderia, né, ter seguido a linha tradicional e estar um pouco frustrada, né? Ali, fazer com excelência, um trabalho maravilhoso, mas ali no fundinho falar, e se eu tivesse feito diferente? Né? O IC ia estar ali presente. Mas eu queria que você começasse comigo um pouco sobre esse processo de ser o seu sucesso, né? Como é que foi pra você depois que você começou a atuar na estética? Você recebeu essa certeza de, não, eu fiz a escolha certa, era exatamente isso que eu queria? Sim, várias vezes, todos os dias, eu acho, sabe? Eu tô ali fazendo os procedimentos e durante o processo eu falo, poxa, mas eu gosto muito de fazer isso aqui pra mim é um hobby. Isso aqui pra mim é gostoso, então eu trabalho de forma leve com isso, sabe? Tem coisas dentro do processo, obviamente, que não são a minha expertise, vamos dizer assim, por exemplo. Obviamente que o sucesso depende não só da minha mão fazendo, do meu atendimento, do meu pós-atendimento, da qualidade que eu ofereço pros pacientes, sabe? Do cuidado que tem todo ali, né? Quando a gente vai fazer um procedimento, não só no procedimento, mas tudo que engloba, né? Eu aprendi muito isso com a enfermagem. A gente enxergar a pessoa, o paciente, como um todo. E não só, eu quero preencher minha boca. Veja bem, beleza, vamos preencher a sua boca. Mas talvez a gente deveria pensar de uma forma como um todo no seu rosto. E se a gente colocasse um pouquinho aqui no seu mento? Mas se a gente colocar, talvez fique um bico que não vai ficar legal. Vamos olhar como um todo? Como é que tá a sua saúde? Tô ali fazendo limpeza de pele, vamos supor. Não vamos falar só de preenchimento, não vamos falar de coisas, né, outras coisas. Depois eu vou fazer uma limpeza de pele. Cara, não tá melhorando essa pele, não tá melhorando essa pele. Tem algum problema, excesso de pelo. Não sei o quê. Fulana, quanto tempo faz você não vai na sua ginecologista? Será que não existe a hipótese de você ter um ovário policístico? De você investigar isso junto com a sua ginecologista? Porque assim, às vezes a gente tá querendo fazer os procedimentos pensando só no procedimento. Só na limpeza de pele. Mas é como enxugar gelo se você não trata a raiz do problema. Às vezes aquela pele tá com tanto problema porque ela tá com algum problema hormonal. Porque ela tá com algum problema de inflamação no organismo. Às vezes ela não tá com o intestino funcionando bem. Esse olhar como um todo faz toda a diferença. O paciente, muitas vezes, ele só precisa ser acolhido. Né? Eu entendo muito isso, claro, né? Eu bato sempre na tecla, até dos alunos, gente, sejam com excelência. Façam as coisas com excelência, cuidem dos detalhes, isso vai fazer toda a diferença. Porque tá com muito profissional na área da estética, mas muita gente que não sabe o que tá fazendo. Então, o que vai te destacar no mercado de trabalho é você ser excelente, você prezar pela qualidade, é você ouvir o seu paciente. Eu ouvi ele, às vezes, em casa, ele não é ouvido, aquela mulher não é ouvida, tem um relacionamento conturbado, ela vai deitar na sua maca, é o momento dela se sentir cuidada, dela ser ouvida por alguém. Por mais que pra você não faça diferença, mas escute ela. Escute, às vezes ela não quer que você fique falando, dando milhões de conselhos, ela quer que você escute e faça algo com excelência, com cuidado. Isso faz tanta diferença, sabe? Faz muita mesmo. Faz muita diferença, principalmente pra mulher. A gente vive hoje em dias muito... que as coisas estão muito corridas o tempo todo. A gente vive trabalhando, vive fazendo, vive produzindo, vive não sei o quê. Que a gente não tem tempo pra olhar pra dentro. Pra gente olhar pra nós mesmos. Então, as mulheres sentem muito isso. Às vezes, homem, gente. Eu pego homem pra atender... que também começa a abrir a vida. Poxa, meu casamento, não sei o quê, meu trabalho. Pronto. Você ouviu. Você só ouviu. Você precisa dar conselho. Você fala, fulano, eu acho que seria interessante você procurar um psicólogo. Poxa, isso é cuidado, sabe? Eu acho que vai além do que só preencher um lábio, fazer uma limpeza de pele, fazer um botox. É cuidar dele como paciente, né? Isso faz toda a diferença no sucesso. Isso tá na nossa mão. Não, e faz mesmo. E o que você falou, né? Ter o cuidado de fazer uma anamnese correta. Eu tenho endometriose e eu descobri fazendo procedimento estético. Olha só, como é importante. Né? Eu tava fazendo, justamente o que você falou, eu tava fazendo uma limpeza de pele. E a pele tava a biomédica, que eu adolescente, a biomédica que tava me atendendo, ela falou, se eu fosse você, eu pedi a pessoa ginecologista identificar algumas coisas. Vai fazer uns exames, não sei o quê. E dito e feito. Entendeu? Fui fazer, e aí a gente foi fazer as ressonâncias e tudo mais, tratamento, a gente descobriu a endometriose de fato, mas tudo começou com a estética. Olha só. Entendeu? Então, exatamente, casou perfeito, Isa. Certinho. Exatamente o que eu falei, é sobre isso. É a gente ter esse cuidado dele como paciente, né? E eu acho que, como vocês são profissionais da saúde, tem esse cuidado, vocês já têm um atendimento, vocês já trabalharam na área da saúde, vocês já atenderam em hospital, já atenderam em clínica, vocês sabem como é que é. Sim, com certeza. Né? Tem toda essa preocupação em atendê-lo não só como um número, né? Não só como, tá bom, quero fazer um preenchedor, eu vou lá, faço, acabou e é isso, né? Terminou.
Sim. né? Tem todo esse cuidado necessário que a gente Com precisa certeza. ter com o paciente. Precisa. Isso faz toda a diferença hoje em dia, sabe? No mercado que tá com... Eu vou falar, tá saturado. Tem muita gente atuando nessa área, né? Tem muita gente atuando na área da estética. Mas assim, e com qual qualidade que tá atuando? É isso que vai te destacar no mercado de trabalho. E eu não digo o sucesso de você ficar milionário, de você ser, nossa, uma influencer na área da estética. Claro, se isso é teu sonho, seja. Se isso é o sonho da pessoa, faça. Se você tem talento pra isso, faça. Agora, talvez o sucesso pra você seja você ter teu espaço, ter a tua cartela de clientes que confiam no seu trabalho. Não necessariamente franquia e coisa arada. Então, acho que o sucesso, pra cada um, ele tem uma Com face, certeza. né? Mas assim, esteja feliz com o que você está conquistando, sabe? Totalmente. Esteja feliz. Porque a pior coisa que pode acontecer é uma pessoa estar infeliz. Vai atender um paciente mal, a qualidade do serviço vai cair, vai fazer as coisas de qualquer jeito, porque tá infeliz. Porque dentro de você está incomodado de estar fazendo aquilo. Seja como for, encontre o sucesso do jeito que vai te fazer feliz. Não é só o sucesso, que nem eu falei, ficar milionário. Às vezes não é o sucesso que você almeja pra sua vida. Às vezes o preço que você vai ter que pagar pra ter esse tipo de sucesso, você não quer pagar, ou você não está disposto a pagar. Então faça algo que te faça ter sucesso com excelência dentro daquilo que você pode, daquilo que vai te fazer feliz. Pronto, fazer algo com alegria vai fazer toda a diferença. É aquela coisa, meu Deus, eu vou em tal lugar, em tal loja, o povo me atende super mal e parece que estão sempre infeliz. Por quê? Porque às vezes tá infeliz mesmo, ganha pouco, né? O chefe fica incomodando sem motivo, trabalha nos horários ruins, não consegue ter tempo de lazer, tempo pra família. Como é que a pessoa vai estar feliz pra te atender feliz? Da mesma forma que você vê o outro, analise dentro de você. Você tem que estar feliz fazendo isso pra ser feliz, pra fazer as outras pessoas felizes. Não, com certeza, né? Esse pensamento seu é perfeito, né? E já que você falou de felicidade, porque pra quem não sabe, além, né, de trabalhar na área da estética, a Duda também trabalha na Nepuga. Ela dá aula pra gente. Sim, fiz aula lá e depois voltei pra dar aula. Exatamente. E como é que foi pra você esse convite, né? E poder estar ali perto? A gente já super deu pra perceber que você é uma profissional super responsável, ética. Como é que tá sendo poder passar isso pros alunos, né? Pra eles terem certeza de fazer essa atuação com felicidade, mas com muito, muito prazer e responsabilidade. Claro, com certeza. Como que eu vou explicar pra vocês? Quando eu recebi esse convite, eu falei, meu Deus, será que eu já dei aula? E agora? Porque assim, ó, eu não vou entrar em âmbito de religião, que eu acho que não é o nosso foco, né? Mas, né, eu frequento igreja evangélica, e eu sempre trabalhei com liderança desde nova, então eu já dava reunião, célula, workshop, eu já tinha esse contato em falar em público, então não é um problema pra mim. Isso pra mim sempre foi tranquilo. Eu tenho que organizar o que eu vou falar, e eu falo, e beleza. Eu falei, mais ou menos o que eu já sei fazer, né? Deve ser parecido, vamos pensar. Estudei o conteúdo, obviamente, é coisa que eu já faço no meu dia a dia, então as coisas se tornam mais fáceis, porque, que nem eu falei pra você, quando por causa do TDAH, eu tenho meus hiperfocos, né? Então, eu tenho meu hiperfoco naquilo que eu já sei fazer, eu gosto de fazer, aquilo entra na minha cabeça, que eu nunca mais esqueço, é absurdo. Desde pequenininha, eu lembro de pensamentos que eu tinha quando eu era criança, porque eu gostava daquilo. De tanto que aquilo fica firme. Então, eu fui no meu primeiro dia de aula, acho que vai ser até cômico. Primeira aula que eu fui dar, eu tive uma crise renal na hora do almoço. Menina! Fiquei com um cálculo preso no ureter. E aí, eu tive que sair lá do Nepuga com um bombeiro. Meu marido foi me buscar pra eu ir pro hospital. Fiquei internada. É que assim, quando eu fui chamada, eu tinha saído de uma internação, que eu tive uma crise. Daí, tive um intervalo. Nesse intervalo, eu fui dar aula. Só que daí, deu outra crise. Eu tive que voltar pro hospital e ficar internada de novo. Então, esse foi o caótico do meu primeiro dia de aula. Eu falei, Senhor, será? Mas vamos para a próxima vez que eu fui, né? Porque eu persisti. Eu falei assim, eu vou ser muito sincera com eles o tempo todo. Por quê? Eu gosto de sinceridade, eu não gosto quando a pessoa não sabe o que tá falando. Não sei, depende. Eu tive um professor na faculdade que eu perguntava pra ele assim, professor, onde corre o sistema linfático? Ele olhava pra mim e falava assim, isso não se sabe. Daí eu falei, como é que não se sabe? Como é que não se sabe? Você tem que saber. E eu pesquisava, eu ia atrás, não tinha tanta coisa igual a gente tem hoje, facilidade tecnológica. Tinha, mas não era tanta, né? Eu falava, mas não tá me convencendo. Aonde que corre a linfa? Aí cheguei numa outra aula, professor, aonde corre a linfa? É uma veia? Fica perto das nossas veias? Aonde que fica isso?
Ele falava, isso não se sabe. Eu falei, mas tem que saber, professor. Eu quero Então eu saber. falei, olha só o padrão aluna, né? Então, xarope que eu sou, porque eu gosto de saber das coisas. Eu falei, os alunos precisam saber onde fica cada coisa. Então, eu sempre trago verdades, eu trago informações, né? Eu sempre trago pra eles o quê? O conhecimento vai abrir portas e o conhecimento vai te dar segurança pra você atuar com responsabilidade. Eu sou muito desde o começo. Vamos começar a aula, fulano, ciclano, beltrano. Vocês já sabem as regras. Quem é meu aluno já vai saber. Todo mundo tem que estar obrigatoriamente de jaleco, cabelo preso. Lavar a mão. Lavou a mão, passou álcool, colocou luva. Não mexe mais no celular. Parece óbvio, mas não é? Não é? E eu falo isso na sala de aula. Fulano, não é pra ficar mexendo no celular. Quero ficar mexendo no celular, não quero participar da aula. Problema é seu. Eu estou aqui pra ensinar, pra você aprender, extrair ao máximo que você quiser. Mas se você não quer aprender, sinto muito, você vai ser um profissional ruim. E eu falo isso pra ele, você vai ser um profissional ruim, é isso que você quer ser mesmo? Cara, conhecimento abre portas pra você ter segurança. Acontecer uma intercorrência, mas eu tenho conhecimento, eu sei que se eu fizer isso e aquilo, eu resolvo essa intercorrência. Eu sei que aqui, nesse músculo, vai estar certo. Não porque alguém te ensinou a marcação ali. Claro, a marcação já tá correta. Mas para você ter segurança, às vezes, na hora de aplicar um botox, você tem que saber de anatomia. Você tem que saber, aqui, eu tô injetando aqui, essa quantidade vai ficar no músculo. Não é uma receita de pão. Faz botox naqueles pontos que ensinaram. Não pode abaixar a cabeça por 4 horas. Por que não pode abaixar a cabeça por 4 horas? Por que não pode deitar? Por quê? Sabe? Pesquisem, sabe? Eu falo muito isso pra eles. Instiguem o conhecimento de vocês. Isso vai dar total segurança. Porque eu já fui aquela pessoa que teve medo de fazer. Porque eu não tinha confiança, porque eu não tinha essa segurança. Falei, eu não vou formar alunos com medo. Eu vou formar alunos com confiança no que eles vão fazer. Porque eles vão fazer com excelência, eles vão fazer de forma responsável e, principalmente, eles não têm segurança de fazer, não vão ficar com medo. Sabe? Então, essa é a minha visão. Eu falo sempre isso na sala de aula. Tenham conhecimento. Vocês estão aqui agora com alguém segurando a tua mão pra você fazer. A hora que você sair daqui, é você. E aí? Não vai ter essa segurança. Aproveita a gente aqui. Aproveita. Extrai ao máximo. Professora, por que disso? Por que daquilo? Como é que eu faço isso? Qual que é o ângulo certo? Qual que é não sei o quê? Aqui, o que que eu faço? Sabe? Extraia. É isso que eu falo pra eles. Eu faço muito essa questão disso. E eu acho que eles, no geral, gostam muito da minha aula. Porque eles sempre falam, professora, de novo, quando é que você vai estar aqui de novo? Me dá teu Instagram, deixa eu te seguir. E não sei o quê, porque eles gostam da aula, eles gostam desse contato. E eu sou extremamente autêntica, né? Eu não sou aquela pessoa, aquela figura super comportada que a gente vê na ideia. A gente imagina, né, que seja. Eu não sou, né? Porque tem muita gente, não, porque eu sou doutora, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sou assim. Eu sou extremamente sincera. Eu falo livremente, falo as coisas assim, meio sem... Não é sem pensar, né? Mas um pouco, talvez. Não é aquela impulsividade, mas eu falo meio sem pensar, mas eu falo com verdade, eu falo com sinceridade. Vai ficar ruim? Vai. Não faça que vai ficar ruim. Vai ficar bom? Vai. Não, se eu falar que vai ficar bom, é porque vai ficar bom. Então, eu acho não que tem meias assim, palavras, isso pros pacientes também. Faz muita diferença. Total, porque o pessoal quer ganhar dinheiro e fica deixando o povo feio. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Aí depois você perde um paciente que poderia vir mais vezes com Indicar você. pra outras pessoas. Você tá perdendo ali o seu negócio, porque por mais que a gente olhe ele com o paciente, no final do dia ele também é seu cliente, então você tem que pensar 90% como paciente, mas aqueles 10% de cliente, ali tem que ser bem tratado também. Exatamente, isso eu falo bastante também em sala de aula, sabe? Fulano, é o mínimo você saber onde jogar cada lixo. Infectante, isso vai custar. Pensa na tua visão de negócio, quando você tiver teu negócio. Você vai ficar jogando papel de maca limpo num lixo infectante? Isso vai te custar no final do mês. Pense como um negócio, pense você... Não precisa ter uma clínica, você tem numa sala. Isso vai te custar. Isso vai deixar de ter lucro no teu bolso porque você não soube descartar corretamente. Então, aqui não vai ser diferente. Vocês já têm o conhecimento, agora vocês coloquem essa... não sei, então vamos aprender. Mas vamos fazer correto. Vamos fazer as coisas com ética, vamos fazer as coisas com respeito ao meio ambiente, respeito ao dinheiro, respeito a recursos. Porque isso aí, gente, recurso hoje em dia é tudo. Exatamente. Tudo custa, sabe? Uma agulha custa. Claro que você não vai ficar regulando, né? Não, vou usar uma agulha até acabar o fio no paciente. Claro que não, pelo você amor vai de Deus, mas... vai agir com segurança, ética e respeito. Mas assim, sempre com responsabilidade em tudo que for fazer, sabe? Eu prezo muito por isso. No meu dia a dia e pros alunos também. E isso tá virando sucesso.
Acho que Porque sim, os né? alunos estão felizes com a sua aula, seus pacientes estão felizes. Isso te deixa feliz e te deixa mais motivada a continuar, porque você tá no caminho certo, verdade. né? Com a sua verdade, com a sua paixão, indo ali certinho onde você queria almejar, né? E aqui agora, acho que a gente chega num momento que acho que todo mundo aqui que passa por essa mesa adora falar, que é sobre metodologia, sobre técnica, sobre procedimento, né? Que é a coisa que a gente adora colocar a mão na massa ali, eu gosto. né? E a gente tem aqui 2 técnicas que norteiam toda, né, a instituição, que é o WV Code e o Pulga Code. E eu queria voltar um pouquinho com você, doutora, para suas primeiras aulas da pós-graduação. Como é que foi, mesmo sendo enfermeira, tendo noção de agulha, de técnica, de cânula, como é que foi essa mudança de mentalidade de atendimento, justamente para trabalhar com a estética? Como foram essas primeiras aulas práticas? Desesperador. Sendo sincera, viu? Se não pudesse ser minha vida. Não. É justamente o que eu falei pra você, que foi desesperador. Eu olhava o pessoal sabendo fazer as coisas e falava, como é que eu vou saber isso? Meu Deus, é totalmente diferente de tudo que eu já vi, sabe? Mas as coisas, elas acontecem tão naturalmente que ao decorrer das aulas eu fui pegando jeito. Então eu posso usar isso com aquilo, ou dar resultado, porque tal coisa acontece assim, porque junta com isso, potencializa o resultado, porque não sei o quê, porque... E aí, quando eu vi no final, gente, eu tava sabendo tudo igual o pessoal sabia. Eu falei, uau, o milagre aconteceu mesmo, porque do começo eu fiquei desesperada. Que nem eu falei pra vocês, pra mim, a pós em estética, como enfermeira, foi uma segunda graduação, gente. Foi como se eu tivesse feito uma coisa totalmente diferente. Apesar de ter algumas técnicas que a gente já sabe como enfermeira, mas a maioria das coisas é um pensamento que tem que acontecer. E que nem eu falei, eu prezo isso muito em sala de aula. Eu falo para os alunos, pensamento clínico crítico. Olha pro teu paciente e já veja o que você pode fazer naquele paciente. Sabe? O que ficaria bom? O que não fica... Afia o olhar. Afia a associação de protocolos, que inclusive a gente tem essa aula, que é a associação de protocolos. Associa. O que é associação de protocolos? Será que se eu fizer um microagulhamento, eu faço um skin buster ou eu faço um microagulhamento? E se você juntar os dois? E se você fizer um drug delivery e fizer um boom de tanto de estímulo de colágeno quanto de hidratação na pele desse paciente? Uau, existe essa possibilidade? Claro, a gente precisa associar, a gente precisa ter esse pensamento afiado. Isso vai gerar mais resultados, isso vai gerar muito mais resposta nos pacientes do que se a gente trabalhar só dentro de pequenas caixinhas. A gente tem que ampliar. E isso após, né, o Nepulga, ele preza bastante. Tanto que tem eu não tenho certeza, mas acho que são 3 aulas, né, que são de associação, justamente para afiar esse, já fiz isso aí. Não, associa, pensa em associar. Agora eu vou fazer uma radiofrequência, em seguida eu vou fazer uma mescla. Por que eu faço a radiofrequência antes da mescla? Por quê? Pensamento clínico crítico. Você precisa saber o porquê que você tá fazendo de cada coisa. E isso é muito legal. Eu gosto muito dessa associação, sabe? Esse amplo, assim, a gente tem que pensar assim. É muito bom, né? E como é que foi pra você começar a atender, né? Porque já deu pra perceber que você amou a pós, já tava se sentindo super confiante ali do meio pro final, né? Como é que foi começar os seus atendimentos, né? Dúvidas sempre vão existir. E eu tinha bastante dúvida, porque eu sempre queria saber o porquê de muita coisa, né? Eu falava, não, o paciente vai me perguntar isso, e aí eu tenho que saber responder pra ele, porque como que eu vou passar segurança pra vender algo se eu não sei o que eu tô fazendo? Né? Então, eu tinha muito esse leve receio, assim. Mas, que nem eu falei pra você, eu comecei com algo que eu tinha mais segurança. Então, eu comecei fazendo corporal, fazendo equipamentos, emagrecimento, fazendo limpeza de pele, tratamento de pele. E eu fugia da harmonização. Tinha medo, cara, um medo, assim. Eu falava, mas que bobeira esse medo. Eu sabia o que tinha que fazer. Não sei se eu... É cômico, qualquer coisa você corta. O primeiro botox que eu fui fazer, tava eu, meu caderno, meu marido, tá? Eu, meu caderno, minha nepuguete. Eu falei, meu Deus, né? Vou fazer os pontos bem certinho. Fui lá aplicar o botox no meu marido. Primeiro botox que eu fui fazer sozinha. Só pra você ter uma ideia, gente. Porque as pessoas acham assim, nossa, todo mundo já saiu sabendo fazer tudo com super segurança. E não é assim que funciona. Quando você se vê sozinho, é igual andar de bicicleta. Quando você vê sem as rodinhas... E agora? É você e tuas perninhas pra pedalar, pra você não cair. E é a mesma coisa. Então, o primeiro botox que eu fui fazer no meu marido, ele desmaiou. Ele tava sentadinho. Ele desmaiou na minha mão, assim. Falei, meu Deus do céu. Acorda, homem, pelo amor de Deus, por que você tá desmaiado? Eu falei, não vou desistir porque ele desmaiou. Não, claro que não, gente. Hoje eu sei
de cor salteado, fazer botox sem precisar da minha Nepuguete, sem precisar do meu caderninho, de tanto que a gente faz. Então, o que acontece? A nossa prática vai nos levando à excelência. Com certeza. A gente precisa praticar. No começo, não vai pegar e vender protocolos e vender procedimentos com preço absurdo. Eu vou vender com preço lá, porque tal fulano tá vendendo. Gente, talvez você não tenha experiência, você não tenha clientes, pé no chão. Nem que você venda quase que a preço de custo. Seja teu paciente modelo. Mas você vai treinar, você vai ver como é que funcionam os resultados na prática. E isso vai te levando a ter o quê? Confiança e segurança, e foi o que eu fiz. Às vezes eu falava, abria lá tantas vagas para paciente modelo. Aí eu testava aquelas mesclas, aqueles ativos, via qual que era o percentual de resposta que tinha, para daí eu saber o que eu tô vendendo. Porque o paciente vai chegar, quantas sessões que eu vou precisar fazer? Aí você vai olhar e falar, não sei. Não sei, você tem que dar uma resposta aproximada, porque cada organismo é um organismo, mas você tem que dar uma resposta aproximada. Você tem que ter esse cuidado, né? Você tem que saber o que você tá fazendo. Então, treina, testa, isso vai te levar a ter confiança, estuda. Nossa, pra mim foi o que resolveu. Eu continuei estudando, continuei fazendo, obviamente, estudando mais fora, fazendo mentorias, fazendo outras coisas, aprendendo ainda mais informações. Porque assim, hoje no mercado de trabalho a gente tem muitas técnicas. Nossa, demais. Existem muitas coisas, mas no fim, os resultados às vezes são parecidos. Então, tem que, né, se adaptar. Por exemplo, o Nepuga, ele tem, né, o WV Codes, tem o Pulga Code, que tem as técnicas deles que são ótimas, que funcionam, que dão super certo, são técnicas seguras. Para você que tá começando, é ótimo, você se agarra nisso que você aprendeu e vai fazendo, vai aperfeiçoando aquilo, sabe? E foi isso que eu fiz. Não, maravilhoso. Eu acho que, né, tem que construir aos poucos essa confiança e essa certeza, né, daquilo que você tá fazendo. Sim. Justamente para poder atender da melhor forma possível, né? O começo nunca é fácil. Nunca. Você fica com medo, você fica desesperado, mas tem que ir. Tem que ir. Tem que ser o marketing, você tem que ser a contabilidade, você tem que ser o administrativo, tem que ser a parte técnica. Tem que controlar teu estoque. É simplesmente tudo. É basicamente desesperador. Mas, aos poucos, as coisas vão dando certo. Vai funcionando. O negócio é começar entendendo com os pés no chão o que você sabe, o que você não sabe, como as coisas funcionam. Pra você não pirar o cabeção e achar que, nossa, tá lá no topo... Tem que formar um nome, vai indo. A pessoa não chega lá do nada, né? A pessoa vai chegando aos poucos, ela vai construindo um nome, vai construindo resultados. E é isso as pessoas observam. Você observa, você não observa na hora que você vai comprar uma coisa e fala, deixa eu ver. O que essa pessoa faz? Como que ela fazia antes? Ela melhorou, tá bem melhor, tá com uma técnica legal, tá fazendo um negócio legal aqui. Interessante. Aí o que eu faço? Eu fico avaliando ainda por um tempo. Pra ver se ela não dá um fora e não errou ainda. Você acredita que eu faço isso? Eu sou meio difícil, eu acho, né? Mas, por exemplo, eu ia pintar o cabelo com um cara. Eu fiquei mais de um ano seguindo ele, vendo os resultados. Eu já tinha gostado. Eu falei, mas vai que ele postou no feed só o que ficou bom. Vai que ele errou algum, vamos ver o que ele vai postar nos stories. Eu ficava lá analisando, Os nossos clientes são a mesma coisa, gente. Eles vão avaliar, não é todo mundo que compra por impulsividade. Ainda mais essas coisas que mexem no rosto, então... Exato, né? Tem todo um cuidado, tem uma análise, né? Você que é do marketing, você já sabe. Exatamente, né? O pessoal vai afinco ali atrás da informação, né? É importante. É importante ver. Mas que bom que, né, os procedimentos estão dando certo, que você começou a atender, né, bem. Mas o que hoje você fala, Isa, desde a pós, não largo, é meu xodozinho, qual que é o seu procedimento favorito em atuar? Meu Deus. Bioestimulador. Tá. Lembrei. Eu falo, o que desde a pós... Não foi desde a pós. Na minha época, não tinha na pós ainda bioestimulador. Eu aprendi depois, aprendi fora. Mas desde que eu aprendi a fazer, é o meu xodó. É o meu xodó, assim, eu amo fazer bioestimulador, eu amo os resultados do bioestimulador. E eu dou uma aula, assim, a gente dá uma revisão teórica, né, rapidinho, e depois vai pra parte prática. Mas eu dou, acho que com tanta paixão, que todo mundo sai de lá amando bioestimulador também, sabe? Porque eu gosto do resultado. Ainda mais quem gosta de uma estética de naturalidade, ele dá esse tipo de resultado. É natural, é bonito, eleva. Claro que feito corretamente, com técnicas corretas, ele dá o efeito que a gente espera, né? Mas assim, é o meu xodó, amiga. Não consegue largar? Não, jamais eu largo bio, jamais. Eu largo outras coisas, mas bio não. E conseguiu perder o medo totalmente da harmonização? Perdi.
Já vendi procedimento que eu não tinha feito ainda, que eu sabia toda a técnica, assim, mas eu nunca tinha feito sozinha. Daí eu falei, ai, será? E aí, deu boa. Perdi, eu acho que perdi. Depois dessas, assim, que eu fiz uns negócios bem que eu, tipo, nossa, mas eu nunca tinha feito isso. Aí foi. Foi, daí eu perdi. Tá indo certo, né? Perde. E eu incentivo muito, sim, os alunos, né? Eu já conheci alunos que viraram amigos, que já foram lá me acompanhar lá na clínica. Eu falava pra perder o medo, venha ver como é que funciona, venha acompanhar de perto e tal. E as pessoas perdendo medo também, ou então, tem gente que não quer, que fala, achei que seria diferente, porque tem que exigir, né, algumas coisas, mas no geral as pessoas saem muito apaixonadas, assim, da pós. Isso é muito legal de ver as pessoas saírem assim, nossa, com afinco mesmo, pra fazer as coisas acontecerem, sabe? Uhum. Nossa, isso é maravilhoso, né? A gente consegue ver o resultado ali e mostrar que o nosso trabalho realmente está sendo efetivo, né? Para aquilo que a pessoa tá alcançando. Independente, seja fazendo um procedimento ou você agora nessa nova jornada dando aula, Sim, né, no Nepuga. E teve algum paciente que te marcou ali naquele começo que você falou, nossa, tô no caminho certo, é isso mesmo, gostei, vi o resultado e tô indo e vou continuar nessa? Não foi tanto no começo, mas eu tenho pacientes que eu atendo já faz tempo e que continuam em processo de evolução. Eu não sei se é mais ou menos nesse contexto que você quer saber. Então, eu já atendo uma senhora que é conhecida da família, mas não é... E eu vou falar, gente, recado pra vocês, tá? Não é porque é da família, porque é amigo que vai fazer com você, tá? Não se frustrem. Voltando agora à resposta. Mas ela é uma das pessoas que quis fazer comigo, porque ela nunca tinha feito nada. Mas ela bebeu muitos anos e fumou muitos anos. Então, a pele dela, assim, tava num aspecto de enrugado, assim, muito feio. Muito feio. E ela tava muito incomodada com isso. E foi aí que eu comecei a pôr em prática tudo que eu tinha aprendido e que eu tava começando a fazer. De estímulo de colágeno, de associação de procedimentos dentro dos protocolos, né? Seja toxina, preenchedor, bioestimulador e fios. E aí, a gente tem alcançado um resultado cada vez melhor. Nossa, a gente fez um procedimento agora de novo nela. Enfim, tá cada vez melhor. E isso me faz ter certeza que eu tô no caminho certo. Porque nem sempre vai ficar do jeito que a gente quer as coisas, né? Depende, às vezes, da pessoa, depende, enfim, de várias coisas. Mas nessa paciente, eu sempre olho pra ela e falo, mas tô orgulhosa de mim. E eu vi um meme esses dias na internet, que o Piazinho, assim, ele corre. Acho que kart, não sei, tipo kart, assim. Aí a repórter chega pra ele e fala, e aí, como é que foi? E ele fala assim, foi uma corrida épica pra mim, não sei se você já viu. Impressionante eu, né? Aí quando eu acerto, que tipo, não quando eu acerto, mas quando eu vejo que ficou muito bom, que fui eu que fiz, eu falo, impressionante eu, né? Aí eu sei, esse já é o meu lema, sabe? Impressionante eu, né? Porque a gente tem que valorizar quando a gente faz as coisas corretas, né? A gente tem que, poxa, nossa, fui eu que fiz, poxa, nossa, como tá dando certo. Você fica com orgulho, né? É o seu trabalho. De cada conquista, gente, desde o começo. Poxa, fulano perdeu medida naquele protocolo que você tá fazendo de emagrecimento. Uau, impressionante você, né? Sabe? Tem que ter orgulho, tem que ter... Tô indo no caminho certo, tô fazendo isso. Dá alegria, gente. Isso é muito bom. É uma alegria que a gente sente. Muito interessante isso. Porque a gente não tá fazendo só uma coisa assim... como eu posso dizer? A gente tá mudando pessoas. A gente tá mudando a autoestima, né? Eu tratei de uma paciente também que eu fiz um full face nela. E ela chega pra mim e fala, Duda, meu Deus, eu não conseguia tirar foto, tô me sentindo muito bonita. A gente até fez um vídeo com ela lá na clínica, ela contando pra gente como é que tava a autoestima dela. Nossa, totalmente diferente. Eu falei, não é só sobre fazer, é sobre fazer com excelência, com cuidado. E ainda você conseguir ouvir uma resposta dessa, você ter... Ai, gente, é muito bom. Faz toda a diferença, né? Tocar pessoas, tocar a vida, sabe? Nossa, e eu acompanhando as aulas, eu vi isso com uma aluna, inclusive. Certo. Ela fazendo o procedimento, aí usaram ela pra testar alguns, que ela falou, não, eu quero testar pra sentir a dor, pra sentir como é que é o processo. Ela se colocou ali à disposição. Quando acabou a aula, você via ela com uma aura, com um sorriso, com o olho brilhando. E aí, ela depois falou, Isa, é isso que eu quero fazer mesmo. Olha aqui como eu tô me sentindo melhor. Eu quero levar isso pros meus pacientes, sabe? Sim. A certeza. E se ela teve essa certeza durante a aula, imagina
depois aplicando, né, nos pacientes dela. Então, eu falo que é muito mais que estética, né? A gente tá trabalhando com saúde, a gente tá trabalhando com autoestima, de voltar aquela pessoa, ela ser ela mesma, ela se encontrar na vida, né? Então, com certeza. é muito importante. Muito importante mesmo, eu super concordo em todos os sentidos. Claro que, né, eu sempre falo bastante para os meus pacientes a questão de alinhar expectativas. Porque às vezes as pessoas vêm com uma expectativa, assim, de plástica. Opa, vamos com calma, a gente consegue até aqui a gente vai ter um resultado natural, até aqui vai ficar bom para você, sabe? Esse alinhamento de expectativas é muito importante, né? Até porque a gente vai pegar pessoas no decorrer que tem problemas emocionais sérios, problemas com a imagem séria, né? Eu acho que até um comentário, não sei se muito a ver, mas vou fazer. Eu tenho uma paciente minha que ela tem um problema com a imagem dela. Eu comecei a atender ela fazendo secagem de vasinhos, o PEN, e ela tinha muito, muito, muito vasinho nas pernas, na coxa, em tudo, gente. Tinha, tipo, muito vasinho. E bem azulado, assim. Então, marcava bem as pernas dela. Ela falou, porque eu não uso vestido, porque eu tô muito incomodada com as minhas pernas e tal. Ok, vamos lá. Como sempre, fiz tudo com excelência. Ela já tinha feito tratamento antes com um médico. De aplicação de glicose mesmo, PEN mesmo, né? Não tinha dado resultado. A gente fez bastante sessão, porque era muito vazinho, né? Então, acho que a gente fez umas 13 sessões que eu fiz nela. E assim, no decorrer, os vasinhos chegaram a um ponto, Isa, que a ponta da agulha mais fininha era mais grossa que o vasinho. Ou seja, eu não conseguia injetar glicose mais dentro do vaso. Então, se torna um risco, né? Porque é um produto esclerosante. Pode fazer uma ferida, abrir, fazer algum tipo de necrose ali, né? E aí, eu falei, olha, a gente precisa procurar uma luz pulsada pra fazer. Eu não tenho aqui, não faço luz pulsada, mas é o que seria interessante fazer. E aí, ela tava toda a sessão, assim, por mais que ainda tivesse vazia, ela, não melhorou nada. Aí não melhorou nada. E eu olhava e falava, meu Deus, cara, sumiu tudo. Onde que essa mulher tá falando que não melhorou? E aí, eu sempre, com registro fotográfico, eu mostrava pra ela, falava, fulana, olha aqui como melhorou. Olha como que tava as suas pernas. Acho que você acostumou com o resultado. Mas tá muito melhor. Daí ela ficava meio na dela. Aí, beleza. Aí, vamos mexer no rosto. Porque eu era mais bonita antes, porque eu era mais bonita. Nossa, tava caótica a situação, ficou super natural. Ninguém diz que ela mexeu no rosto assim, sabe? Ficou super bom. E ela, porque eu era mais bonita antes? Tô horrível agora? Aí eu peguei um antes e depois. E mostrei de novo pra ela. Tirei na hora a foto e mostrei, fiz um antes e depois. Olha como é que era antes, como é que você tá agora. Daí ela olhava assim e falava, tá melhor mesmo. Então, as pessoas, elas têm um distúrbio de imagem muito grande. Sim. E essa paciente tem. E aí, a gente tem que saber lidar com essas pessoas. E por isso que é sempre importante a gente alinhar as expectativas. Olha, até aqui a gente consegue. Até aqui fica bom. Depende da resposta do teu organismo. Não posso te prometer um milagre. Porque, às vezes, essa minha paciente aí, gente, meu Deus do céu. Olha, é um teste de paciência, vocês não têm ideia. E, às vezes, a gente tem que demitir clientes. E eu já cheguei a demitir ela e ela não larga de mim, não. Ou ela gosta mesmo, entendeu? Porque eu já cheguei pra ela e falei, fulana, vamos ser bem sinceros. Tá excelente, eu já te mostrei foto. Se você não tá feliz, realmente eu acho que deveria ser interessante você procurar outro profissional que vai te deixar feliz e vai me deixar feliz também. Porque ficar desse jeito não tá sendo bom pra mim nem pra você. Não faço com ninguém de você, eu só confio em você. Daí eu falei, meu Deus. Mas tá lá, firme e forte comigo. Não tem fazendo, jeito. Né? Uhum. Cuidando, que bom, né? Mas é importante a gente ter essas noções, né? Que sempre vai ter um paciente que vai precisar de um cuidado a mais, de uma atenção a mais, né? Porque vai extrapolar aquilo que a gente pode tratar no consultório, né? E como você falou no começo, é ouvir o paciente. É ouvir e aí talvez indicá-lo, igual você falou. Acho que talvez seria interessante você procurar um psicólogo, porque aqui eu tenho um limite do que eu posso fazer. Exatamente. E não adianta mesmo, né? Se a pessoa tem essa disfunção de imagem, não adianta, a gente pode mexer nela inteira, que ela não vai mudar. Feliz. Ela não vai ficar feliz, ela realmente precisa de ajuda de um outro profissional. E aí atrela os dois procedimentos, né? Os dois tratamentos para poder voltar a autoestima e o cuidado dessa pessoa, né? Então é importante a gente voltar a analisar, ouvir muito o paciente, porque, né, ali, querendo ou não, ainda é a vida dele, ele que sabe o que ele passa, o que ele passou, né, para poder chegar até ali. Então, a gente precisa, né, ter essa atenção maior para ele. E, doutora, a gente já até começou a falar sobre isso, mas eu acho que, né, sempre vale ressaltar. Né? Você sempre falou que você gosta de atuar numa beleza
mais natural e tudo mais. Isso tem super a ver com beleza invisível, né? Que é algo que a doutora Ana trata desde o começo da trajetória dela na saúde estética, né? Que é a gente ressaltar aquilo que a pessoa tem de melhor, né? Ressaltar o belo, né? Sem exageros, né? Sem intercorrências e tudo mais. E a gente tratar aquilo que de fato dá pra tratar, né? Na pessoa, né? Sem a gente fazer grandes mudanças. E aí eu queria conversar com você um pouquinho mais sobre isso. Como é que tá sendo essa sua atuação justamente para tratar a naturalidade, né? Como é que tá sendo até a aceitação dos pacientes? Porque a gente, né, num começo ali, quando eu tava nesse boom de harmonização facial, o pessoal já chegava com as mls que eles queriam colocar em cada parte do corpo, né? Sim. Olha, eu vi fulano que colocou 3 ml no lábio, eu quero igual. Meu Deus. E aí, tem toda essa análise. Como é que foi? Você chegou a pegar esse tipo de paciente? Como é que tá sendo até fazer esse entendimento com ele de que o natural é o melhor, né? É o mais durável, é o mais confiável para trabalhar naquela pele? No geral, Isa, a maioria que me procura hoje é porque busca naturalidade. Ai, que bom. Pasmem, tá? A maioria das pessoas, elas já falam, ai, Duda, eu quero melhorar, mas eu não quero ficar diferente, eu não quero ficar exagerada, eu quero naturalidade. A maioria, que tipo assim, é difícil às vezes conseguir fazer um botox nessa pessoa, porque ela acha que vai mudar com o botox. Mas a grande maioria gosta desse estilo. Mas eu já peguei, por exemplo, uma paciente que eu fiz full face nela. E aí, a gente preencheu o lábio dela, 1 ml, tá excelente. E ela queria pôr mais 1 ml na boca. Mas já tava harmonicamente tava ok, tava simétrico, sabe? Eu falei pra ela, fulana, eu não colocaria mais 1 ml. Eu acho que agora vai ficar meio exagerado a sua boca, não... Tá, eu perco de vender? Perco, mas eu não... Eu não consegue, consigo, né? Não consigo. Isso vai além da... Eu vou achar esquisito, eu não vou gostar. E depois eu vou ficar, ai, ficou esquisito, enfim. E aí eu falei pra ela, não colocaria. Ela mora bem longe da clínica, sabe? Ela mora numa cidade metropolitana daqui, mas é longe, tá? Tipo, sei lá, mais de 1 hora lá da clínica, Caramba. tranquilo, de carro. De ônibus nem dá. E aí ela acabou indo fazer em outro lugar, esse 1 ml. Ela me ama, super quer fazer mais coisas, mas a boca ela acabou fazendo mais perto lá, porque ela queria fazer, enfim. Foi lá fazer. Esses dias eu tava vendo foto dela, tava horrível. Aí o que acontece? Sabe aquela história do Chaves lá? E volta o cão arrependido. Acontece isso, sabe? Isso daí o povo vê que fica demais, fala assim: ah, não, eu fiz e não gostei mesmo, você tinha razão. Isso já aconteceu várias vezes. Ah, eu fiz e não gostei mesmo. Você tinha razão. Porque fica uma coisa... Hoje em dia as pessoas estão... Começa pelos famosos, né? A gente vai lá, a Lindsay Lohan. Cara, ficou muito mais bonita, muito mais natural, muito mais jovem. Com resultado clean, sabe? Não tem exagero ali. Não, ficou perfeita, Ficou né? perfeita, parece uma boneca de porcelana. E aí a pessoa quer insistir ainda em ficar muito exagerada, vai olhar assim, o mundo à volta todo mudando com naturalidade, vai se sentir perdido. E vai voltar e vai falar assim, ai, você tinha razão, quero tirar e quero fazer natural. Então isso acontece, sabe? Mas hoje em dia eu percebo que menos, sabe? Antes eu achava que tinha mais gente querendo essa coisa exagerada. Às vezes na pós-aluna. Tem aluno, gente, pasmem, tá? Tem aluno que fala, não, eu quero botar mais... Não, tua boca já tá chegando 5 minutos antes de você. Não vai pôr mais, não. Chega, tá bom assim, vai ficar feio. Porque já deu isso aí, entendeu? Tipo, é feio. É feio. Não sei se é a minha opinião, mas eu acho que não. Porque se fosse só a minha opinião, o mundo também não tava mudando com relação a isso. Com certeza, Então, né? acho que mudou bastante já essa visão, tá? As pessoas não têm me procurado querendo ficar muito exagerados, não. E quando quer, eu falo que eu não acho que eu não concordo. Não falar, ai, fulano vai ficar esquisito por isso, por aquilo. Eu mostro na foto, falo, ai, vai ficar pesado aqui e tal. Acabam mudando de ideia daí. E daí se gostam mais naturais. Não, perfeito. Eu acho que isso vale muito a pena, né? Porque a gente consegue tratar, como você falou, tratar com mais naturalidade, né? O resultado a longo prazo é melhor, a pessoa se sente mais bonita por mais tempo, né? Não é aquele resultado imediato. E a gente sabe que quando a gente trabalha, né, com exageros, a pessoa logo já cansou. Ai, por que eu vou fazer isso? E o processo pra tirar, pra colocar de novo... Não é fácil, é dolorido, né? Pra tirar preenchimento, o pessoal dá uma sofrida, né? Daí fica flácido, daí, enfim, 1000 coisas que acontecem, né? E não é legal, né? Não é legal a gente ficar... Não é um objeto que a gente coloca e tira a hora que a gente quer.
Por isso que tem que pensar antes de fazer e por isso que nós profissionais, nós temos uma posição de autoridade. Fulano chega para você e fala, quero colocar 3 ml. Pois é, mas 3 ml vai ficar ruim. 3 ml não vai ficar bom. Você tem que mostrar a autoridade, você como profissional, né? Eu falo de mim, eu mostro minha autoridade como profissional, eu falo, fulano, eu estudei, né? Olha só, veja os resultados aqui, veja ali. Pega das famosas mesmo, que estão mais naturais. Olha a diferença. Vamos trabalhar assim, você vai ficar mais bonito. Porque a gente sabe. Eles não sabem, eles não têm noção, eles acham que 1 ml é pouco. Só que quando se trata de preenchedor, nem sempre. Não. E dependendo da região, piorou. Entendeu? Então, nosso papel é esse, não é deles. Eles não têm a obrigação de saber. Nós temos. Então, e orientar da forma correta. Exatamente. Né? Então, se a gente não mudar dentro da nossa cabeça, a gente não tiver uma cabeça, né, melhor com relação a isso, sem essa harmonização antiga que era muito vista, se a gente não mudar isso e vender isso para os pacientes, vai ficar feio. E o povo vai olhar fora tuas fotos e vai falar, tá feio. Né? E você não vai conseguir montar aquela cartela de clientes que era o seu objetivo, né? Você não vai conseguir ter, igual você falou, o portfólio bonitinho ali com o seu atendimento certinho. E as pessoas procuram, Isa. Nossa, tal pessoa fez tal coisa, né? Eu vi que fulana foi lá e fez e ficou tão natural, Duda, eu também quero. Eu quero ficar mais jovem, eu quero melhorar minha bochechinha aqui, eles falam assim, né? Mas eu não quero parecer que eu fiz muita coisa e você fez isso nela, então eu quero. Você acaba fazendo até o teu marketing trabalhando desse jeito. Porque a cabeça das pessoas hoje tá assim. Não sei se aqui em Curitiba, mas assim, a maioria tá me procurando bastante por causa disso. Ai, que bom, né? É bom saber que o trabalho aqui, e o seu pensamento e o seu trabalho aliados estão dando certo e os pacientes estão procurando justamente por isso, né? Porque tratar e você fazer um paciente, terminar um procedimento, você não gostar daquilo, se sentir frustrado. É triste. É triste, é desesperador. Você fala, nossa, estudei tanto, trabalhei tanto pra chegar nesse resultado que eu não concordo, né? Não é legal. Então, quando você tem ali na sua mente o que você gosta de fazer, atrelado com a sua técnica e com o seu pensamento, é o sucesso, né? A gente volta naquela pauta de o sucesso tá ali nas suas mãos e é isso que a gente tem que seguir, né? Não, perfeito. Duda, a gente tá terminando nosso episódio. Queria agradecer muito por você ter topado vir fazer esse papo comigo. Foi maravilhoso, né? Eu vi toda a sua construção, desde a sua mudança, né? De escolha na profissão, até sua jornada agora dando aula no Nepuga. É maravilhoso saber como isso tá dando certo. Sim. Te desejo muito sucesso. Essa mesa tá completamente aberta e esses microfones também. Pra gente ouvir mais, saber mais como é que tá sendo a evolução, como é que tá sendo o atendimento nas suas clínicas, né? Quero saber o seu futuro mais pra frente, entendeu? Então, deixo aqui aberto o microfone se você quiser falar alguma coisa, inspirar a gente. Eu sempre deixo esse momento porque uma fala de uma pessoa aqui nessa mesa inspira pelo menos 2, né? Então, porque elas vão falar, nossa, eu passei por coisa tão parecida com a da Duda. Se ela conseguiu, eu também consigo, né? Então, aqui tá aberto pra você dar um recado, falar alguma coisa, fica à vontade. Claro, vou falar com vocês um segundinho agora. Sejam autênticos, porque o mundo tá cheio de pessoas com máscaras. Você não precisa de máscaras, você precisa ser você. Hoje, o que faz sucesso é ser você, é ser único, é ser autêntico. Seja profissional, estude, busque conhecimento, que isso vai te dar segurança e capacidade para fazer tudo aquilo que você tem medo. Se você tem medo, às vezes vai ter que ir com medo mesmo, mas se você tem consciência do teu conhecimento, você vai com medo, mas você sabe o que você está fazendo. Então vai, conquiste, tem muito lugar para conquistar. E seja feliz no que você faz. Seja feliz harmonizando, seja feliz mudando vida, seja feliz transformando a autoestima das pessoas. Isso eu acho que é o meu principal recado para todo mundo que tá aí ouvindo. E quem quiser me seguir lá nas redes sociais, pode me seguir lá, @dubernardi, com 2 Is, no final, do Bernardi. Me siga lá que eu tô sempre postando alguma coisa ou outra. Nem sempre só sobre procedimentos, mas bastante sobre mim também, tá? Porque eu acho que isso faz toda a diferença, a gente aproximar com humanidade as pessoas de nós, então por isso que a autenticidade tá em alta. Com certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço, doutora, pelo papo, foi maravilhoso. E você que é nosso aluno, quer compartilhar também a sua trajetória, assim como a Duda compartilhou a dela, essa mesa e esse microfone também estão abertos para vocês, fica o convite aí para todo mundo, né? A gente tá rodando o Brasil quase nessa tour Nepuga, né? Para
conhecer os nossos alunos mais de perto, vocês estão super convidados. Queria agradecer mais uma vez a doutora Ana, né, e parabenizá-la pelos 20 anos da instituição, né? Muito obrigada a todo mundo que assistiu e até o próximo episódio.